Bem-vindos ao debate. Imagina a seguinte cena. Você é um estudante, está no seu quarto de madrugada, revisando a matéria para uma prova, e de repente a polícia chuta a porta da sua casa, Nossa, um pesadelo total. né? Sem mandado, sem explicação nenhuma, apenas porque o Estado decidiu que queria entrar. E a grande pergunta é: o que impede isso de acontecer na vida real? É uma barreira surpreendentemente frágil, na verdade. Um pedaço de papel escrito em 1988. A nossa Constituição. A nossa Constituição. Mas e se esse mesmo pedaço de papel for, de alguma forma, a razão pela qual o seu bairro não tem saneamento básico? Ou o motivo do posto de saúde da esquina não ter médicos? É uma dualidade fascinante. Você tem, de um lado, tipo, a proteção absoluta contra a violência do Estado, e do outro, a promessa de que esse mesmo Estado vai cuidar de você, sabe? Exato! Hoje nós vamos mergulhar na tensão central que define o que nós chamamos de direitos fundamentais. A grande questão desse nosso encontro é a seguinte: a função principal da Constituição é ser um escudo impenetrável que protege a nossa liberdade individual contra os abusos do governo. Ou a verdadeira essência dela é ser um motor, obrigando o Estado a intervir ativamente na economia e na sociedade para garantir o nosso bem-estar coletivo. Eu, pessoalmente, defendo que a grande inovação do nosso texto constitucional, ali no artigo 6º, é justamente subordinar o indivíduo ao bem comum. E eu já encaro por um ângulo bem diferente. Para mim, o alicerce de tudo que nós temos, especialmente no artigo 5º, é a defesa irrestrita da autonomia individual. A Constituição, acima de tudo, é uma coleira no pescoço do Estado. É uma visão clássica. Mas a liberdade no papel não serve para muita coisa se o Estado não agir para dar as condições materiais, né? Condições para que as pessoas possam viver com dignidade de verdade. Bom, para a gente entender como isso afeta a vida prática, acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para o contexto, né? A Constituição de 1988 foi promulgada logo após 21 anos de ditadura militar. Um período bem sombrio. Muito. O trauma daquela geração era tipo o Estado onipotente. Aquele Estado que censurava, que prendia sem motivo, que torturava. Então, quando o legislador sentou para escrever o coração das nossas garantias, a lógica era criar garantias negativas. O clássico direito de ser deixado em paz, certo? Perfeitamente. Ditar regras claríssimas sobre o que o governo não pode fazer de jeito nenhum. Pensa na rotina de um estudante hoje. A lei garante que a casa dele é um asilo inviolável. O Estado não pode entrar lá sem ordem de um juiz. Sim, isso é fundamental. O Estado também não pode censurar o que ele escreve num blog, sabe? Ou o que ele posta nas redes sociais criticando o diretor da escola ou o presidente da República. A premissa aqui é que a vida humana só floresce de verdade quando o governo é mantido do lado de fora da nossa porta e da nossa mente. Sem essa barreira protetora, nenhum outro direito consegue respirar. Olha, eu entendo perfeitamente o trauma histórico que gerou essa blindagem toda. Mas repara numa coisa. Se a gente parar a leitura da Constituição nesse ponto, nós criamos uma ficção. Como assim uma ficção? A proteção contra uma prisão arbitrária me parece bem real e concreta. Ela é real, claro, mas ela é insuficiente. O Brasil não saía apenas de um regime autoritário. Nós saímos e, convenhamos, ainda vivemos em uma sociedade que é profundamente desigual. Sim, isso é inegável. Então, a ideia de que a Constituição é apenas um escudo ignora o fato de que, para a imensa maioria da população, ela precisava ser uma ferramenta de resgate. Vamos usar o seu próprio exemplo do estudante. Certo. Você diz que o Estado não pode censurar o blog dele, né? Mas e se esse estudante estiver com fome? Bom, aí é um problema social. E se ele estiver com uma doença grave e não tiver dinheiro para o médico? A tal da liberdade de escrever na internet se torna uma abstração cruel quando a pessoa não tem o mínimo para sobreviver. Entenda onde você quer chegar. É por isso que, logo depois de listar essas liberdades individuais, a Constituição elenca os direitos sociais fundamentais no artigo 6º. Educação, saúde, moradia, transporte. A lógica muda completamente.
O Estado não deve mais apenas cruzar os braços e ficar longe. Ele tem que prover. Exatamente. Ele tem o dever jurídico de colocar a mão na massa. Ele é obrigado a construir a escola, a financiar o hospital público, a garantir que o ônibus chegue na periferia. É uma mudança de paradigma. Mas veja bem, você percebe que quando o Estado assume para si a responsabilidade de prover tudo isso, ele necessariamente precisa acumular um poder colossal, não acha? Precisa de estrutura, sim. Ele precisa tributar, organizar, intervir. E é justamente nesse atrito entre o Estado que provê e o Estado que interfere que a coisa complica demais. Se a gente concorda que o Estado deve agir para proteger o coletivo, logo nós esbarramos na limitação da liberdade individual. Pensa na questão da liberdade de expressão, que é um terreno onde essa tensão fica muito, muito clara. Com certeza, onde as placas tectônicas se chocam de verdade. Sim, a Constituição diz lá no inciso 9º do artigo 5º que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, independente de censura. Isso é a base para qualquer debate democrático. A analogia que eu sempre faço é que a liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. Uma boa imagem. Se o Estado começar a filtrar o ar porque algumas toxinas incomodam, logo, logo todos nós vamos sufocar. Se a gente der a um burocrata a prerrogativa de filtrar ideias em nome do tal bem comum, o escudo que protege o indivíduo derrete rapidamente. A manifestação do pensamento não pode ter filtros prévios, senão o próprio conceito de democracia desmorona. Espera, eu preciso discordar fortemente dessa visão de que a liberdade de expressão é uma via expressa sem limite de velocidade. Mas a proibição de censura prévia é absoluta. A proibição de censura prévia, sim, mas a sua premissa ignora como a própria Constituição foi desenhada como sistema integrado. Ninguém aqui está defendendo que o Estado censure opiniões políticas ou críticas ao governo. Mas a ideia não é a única coisa que sai da boca das pessoas, concorda? Claro, existem excessos. Ofensas, discriminação e discursos que destroem a humanidade do outro também saem. Pensa de novo no ambiente escolar que a gente estava falando. Se um estudante usa o jornal da escola para publicar injúrias raciais contra colegas negros, ele não está exercendo a democracia. Não, óbvio que não. Ele está usando a liberdade dele para oprimir uma minoria. E o artigo 5º também traz os incisos 41 e 42, que punem a discriminação e tornam o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Mas quem define a linha? Esse é o meu ponto. Quem define a linha entre uma opinião repugnante, porém permitida, e uma ofensa que deve ser calada pelo Estado? O próprio texto constitucional traça linhas bem nítidas para isso. Por que o legislador tornou o racismo inafiançável? Porque ele entendeu que o racismo não é apenas um ponto de vista, é um mecanismo histórico de exclusão. Quando alguém profere um discurso racista, o direito individual de falar esbarra num muro de concreto chamado dignidade da pessoa humana. Eu entendo. O Estado jurou proteger essa dignidade. A liberdade de um não pode ser um passe livre para rasgar o tecido da sociedade, sabe? Entendo o seu ponto. E o racismo tem um peso histórico inegável que destrói a igualdade essencial. Eu concordo plenamente com isso. Mas o meu medo é a expansão elástica do que nós consideramos ofensivo. Ladeira escorregadia. Exatamente. O problema é quando começamos a expandir esse conceito de proteção da dignidade para abranger, qualquer fala que cause desconforto a um grupo. Quando a régua do que é permitido dizer passa a ser a sensibilidade do ouvinte, a gente volta a flertar com a censura. Só que agora travestida de justiça social. Olha, é um risco. Mas eu diria que é um risco absolutamente necessário para não voltarmos à lei do mais forte. E repare como essa mesma lógica salta do campo das ideias para o campo material. Se a gente aceita que o Estado pode colocar freios no que a gente diz para proteger o coletivo, isso levanta a questão de se ele pode limitar o que a gente possui. E esse é um pilar estrutural da vida de qualquer pessoa, o direito de propriedade. Sem dúvida. É onde o choque entre o indivíduo e a sociedade fica mais palpável do que nunca. Exatamente. A Constituição garante o direito de propriedade como uma ferramenta de segurança existencial para o cidadão. Saber que a sua casa, os frutos do seu trabalho, o seu negócio pertencem a você.
e que eles não podem ser tomados num piscar de olhos só porque o governo achou que seria melhor para a sociedade. Mas aí é que tá. Deixa eu só concluir o raciocínio. Se você retira essa garantia de que o que é seu, todo o incentivo para trabalhar e construir um futuro evapora. A propriedade privada, no fim das contas, é o ancoradouro físico da nossa liberdade. É um argumento bem clássico. Mas olha a genialidade da nossa Constituição aí. Ela literalmente não deixa você respirar na leitura. Imediatamente após garantir o direito de propriedade no inciso 22, na linha seguinte, no 23, o texto impõe uma condição implacável. A função social. Isso ele diz, a propriedade atenderá à sua função social. A lógica puramente individualista toma um banho de água fria ali mesmo. O recado é muito claro. Você tem o direito de possuir, sim, mas a sua posse não é um buraco negro onde os interesses da comunidade deixam de existir. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi a aplicação prática disso, especialmente para os estudantes que estão ouvindo. Como você diz que algo é meu, mas ao mesmo tempo diz que a sociedade tem uma palavra a dizer sobre como eu uso o que é meu? Pensa nas regras de urbanismo de uma grande cidade brasileira. Imagina um empresário que compra um terreno gigantesco bem no centro da cidade, perto de estações de metrô, hospitais, escolas. Certo, uma área nobre. E em vez de construir ali, ele simplesmente cerca o terreno e o deixa abandonado, cheio de mato e esperando o preço subir por 20 anos. A famosa especulação imobiliária. Enquanto isso, milhares de trabalhadores precisam morar na periferia extrema e a prefeitura tem que gastar milhões para levar asfalto e rede de esgoto para cada vez mais longe. Esse proprietário está enriquecendo nas costas do investimento público enquanto sufoca o desenvolvimento da cidade. O que a Constituição diz no artigo 182? O poder público pode intervir. Exatamente. Ela diz que, nesse caso, a propriedade não está cumprindo sua função social. O Estado, então, tem mecanismos para intervir, forçar o cara a construir ou, no limite, tomar o terreno para fazer moradia popular. O direito individual de especular não pode ser maior que o direito da cidade de funcionar adequadamente. Mas peraí. Tomar o terreno é uma frase que esconde muita coisa. Não é um confisco sumário. O Estado não chega lá, chuta a porta e diz: agora isso aqui é do povo. A mesma Constituição que fala em função social constrói uma muralha de proteção gigantesca para o proprietário nos casos de desapropriação. Sim, os processos legais são rigorosos, eu admito. Muito mais do que rigorosos. A lei exige que, se houver desapropriação por necessidade pública ou interesse social, o Estado tem que pagar o cidadão com uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Ou seja, antes de um Estado colocar um trator no terreno, o dinheiro tem que estar na conta do dono. E não pode ser um valor arbitrário, tem que ser o preço de mercado. O Constituinte desenhou isso justamente para impedir que governos usassem a tal da justiça social como desculpa para roubar o patrimônio das pessoas. O coletivo pode até vencer no uso do espaço, mas o indivíduo não sai de mãos abanando. Ele sai com o bolso cheio. Isso prova que a propriedade privada ainda é o eixo do sistema. Ela é o eixo, mas deixou de ser absoluta. A exigência da indenização é uma garantia do valor financeiro do bem, sim, mas o simples fato do Estado ter a prerrogativa de te obrigar a vender algo que você não queria vender já prova que o seu domínio não é total. Nós vivemos num espaço físico finito e a sociedade tem o direito de planejar a própria sobrevivência. Mas essa dinâmica da indenização nos leva inevitavelmente para o X da grande questão, que é dinheiro. Sempre chega no dinheiro. Sempre. Quando nós começamos a falar de Estado assumindo papéis, desapropriando, construindo, financiando hospitais, a gente entra no embate entre a vontade da Constituição e os cofres públicos. No fundo do poço, a materialização dos nossos direitos fundamentais depende de orçamento. Olha, esse é, sem dúvida, o ponto onde a teoria jurídica mais sofre na vida real. Bate de frente com o orçamento. E é aqui que eu volto a defender a supremacia das liberdades individuais que a gente estava falando no início. Porque elas são, na sua maioria, imunes à crise econômica. Existe uma regra na Constituição que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 1º do artigo 5º. Isso. E o que isso quer dizer na prática?
que elas não precisam de uma lei extra ou de planejamento financeiro mirabolante para valerem. O direito de não ser submetido à tortura, a liberdade de crença religiosa, a privacidade das suas conversas no celular, isso custa rigorosamente R$ 0 em termos de políticas públicas ativas. Não é bem assim. O Estado só precisa ficar de braços cruzados e não fazer nada. A inação estatal não custa dinheiro, portanto, esses direitos individuais são infalíveis. Eles podem e devem ser aplicados imediatamente, independente de o Brasil estar crescendo 5% ao ano ou estar numa recessão profunda. Olha, sinto muito, mas não dá para engolir essa ideia de que direito negativo sai de graça. Se alguém ameaça a sua vida ou invade a sua propriedade, o que você faz? Você chama a polícia e aciona a justiça. Sim, mas o maquinário já existe. Manter um sistema judiciário, tribunais, juízes e todo um aparato de segurança pública custa bilhões de reais aos cofres públicos. Mas, deixando esse detalhe técnico de lado, o problema maior desse argumento é que ele pressupõe que o projeto constitucional seja barato e focado só na elite que já tem as coisas e só quer proteção. Não é focado na elite de jeito nenhum. É focado na dignidade universal de não ser oprimido pelo Estado. Isso serve para o rico e para o pobre. Mas, como eu disse lá no início, não ser oprimido ativamente não resolve o problema da opressão passiva da pobreza. A Constituição determina lá no artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O texto criou um sistema complexo chamado Seguridade Social para financiar hospitais, previdência, assistência social. Sim, que custa caríssimo. Exatamente. Mas para um jovem estudante que depende da vacina no postinho do SUS e que só consegue ir para a faculdade porque usa transporte público subsidiado, o papel ativo do governo organizando a arrecadação de impostos e devolvendo isso em serviços é vital. É literalmente uma questão de vida ou morte. Eu não nego a importância social, mas... Nós não podemos olhar para a cláusula de aplicação imediata e usar isso como desculpa para dizer, tipo, os direitos civis a gente garante agora, mas a saúde e a educação a gente vê se der, quando sobrar dinheiro. O projeto civilizatório que a gente escolheu não funciona assim. O problema estrutural dessa visão, e isso é o que me deixa muito convicta da minha posição, é o perigo de atrelar a essência dos seus direitos às flutuações da economia. Pensa bem. Se o direito à saúde e à educação dependem de impostos, de arrecadação e de políticas econômicas complexas, eles viram reféns da gestão de turno. Mas essa é a realidade de administrar um país. Mas se a economia quebra amanhã, o direito daquele estudante de ter um leito de hospital simplesmente evapora no ar. Se não tem dinheiro, o direito deixa de existir. É exatamente por isso que as liberdades do artigo 5º são a âncora do sistema. Elas não evaporam. A sua liberdade de não ser preso injustamente não flutua com a Bolsa de Valores. Se nós colocarmos os direitos sociais que custam dinheiro no mesmo patamar de exigência imediata das liberdades civis, nós transformamos a Constituição em uma lista de promessas políticas vazias que país nenhum do mundo consegue cumprir totalmente. Mas se o país quebra e corta o financiamento dos hospitais, a vida das pessoas de fato evapora. O que morre não é só a promessa no papel, é a população real. O fato de os direitos sociais serem mais difíceis e caros de implementar não significa de forma alguma que eles sejam menos fundamentais. Eu entendo que eles são importantes, mas a natureza deles é diferente. Significa que o Estado tem a obrigação moral e legal de priorizar o orçamento público para as áreas essenciais. A Constituinte fez uma aposta muito ousada e muito clara. A miséria extrema tem que ser tão inaceitável para a nossa sociedade quanto a censura prévia ou a prisão sem julgamento. É esse o peso. Não tem como negar que esse choque de visões permeia cada decisão judicial e cada lei que é aprovada no Brasil desde a redemocratização. Nós passamos aqui por várias engrenagens que mostram a complexidade dessa máquina gigantesca, né? Tentamos entender como a Constituição opera na constante tentativa de costurar os interesses do eu com as necessidades do nós. E convenhamos, essa costura sofre remendos diários por causa da nossa enorme complexidade social. Sem dúvida.
Do meu ponto de vista, olhando para toda essa estrutura, eu continuo muito convicta de que as liberdades de defesa, o direito de falar, de possuir, de ser deixado em paz e de ter devido processo legal, são o motor primário e o limite irrenunciável da nossa democracia. Elas formam a armadura do cidadão comum. Uhum. Sem essa armadura robusta, nós entregamos ao Estado o poder de definir o que é o nosso bem-estar. E a história nos mostra, repetidas vezes, que quando o Estado tem poder demais para ajudar, ele fatalmente passa a ter poder demais para oprimir. E da minha perspectiva, eu mantenho a convicção de que os direitos sociais e a função social da propriedade são justamente o que valida essa armadura que você mencionou. Uma armadura impenetrável é completamente inútil se a pessoa dentro dela está desnutrida, doente e sem acesso à escola. São os direitos sociais, que exigem sim a intervenção pesada e o financiamento do Estado, que garantem a força muscular para que o cidadão possa de fato se levantar e exercer essas liberdades maravilhosas descritas no papel. Sabe, apesar das nossas visões entrarem em atrito em vários pontos hoje, eu vejo um lugar onde a gente converge claramente. A Constituição de 1988 exige uma maturidade muito grande da sociedade, porque ela determina que o direito de cada um vem acompanhado de uma responsabilidade para o grupo. Com certeza. O seu terreno é seu, mas tem que cumprir um papel. A sua voz é livre, mas você responde pelo dano que causar aos outros. Exatamente. O texto repudia o isolamento absoluto do indivíduo, mas também recusa a absorção total da pessoa pelo coletivo. É um projeto de convivência, no fim das contas. E para quem nos escuta, especialmente os estudantes, o convite que fica é o de não tratar a Constituição como um manual chato para advogados. Ela é, na verdade, o código-fonte da nossa vida em sociedade. As tensões sobre as quais debatemos hoje afetam se a rua da sua casa tem iluminação, afetam se o seu aplicativo de transporte é regulamentado e afetam o que acontece com você se expressar uma opinião polêmica na sala de aula. Façam o teste, leiam as notícias, olhem para a estrutura da cidade de vocês e tentem identificar onde o peso está pendendo mais para o indivíduo e onde está pendendo mais para o coletivo. É um exercício muito revelador. Tirem as suas próprias conclusões. Tentem perceber como a gente tenta, todos os dias, balancear aquele muro impenetrável que nos protege dos abusos com a água necessária para fazer o solo da sociedade florescer. Qual dessas duas forças você acha que a nossa democracia está precisando reforçar mais no momento atual? É algo para se pensar. Obrigado por nos acompanhar.